Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no ano de 2022, primeiro trimestre. Esta é a lição de número 4, o cuidado com que falamos, dentro da série Vida com Deus. Antes de darmos início a essa lição, vamos fazer a nossa oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos diante da Tua presença, fazemos confissão dos nossos pecados e erros, e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue que Jesus Cristo derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Série Vida com Deus, lição 4, o cuidado com o que falamos. Texto base, Provérbios capítulo 16, versículo 24, que diz assim: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então você vê que já de cara a lição nos chama a atenção para aquilo que deve ser as nossas palavras, ou o cuidado que nós devemos tomar com elas. Ele diz que as nossas palavras, quando elas são suaves, elas são como favos de mel, doces ao sabor, né? Doces para a alma e são saúde para os nossos ossos. O contrário disso também é verdade. Quando as palavras são amargas e cheias de rancor, isso é enfermidade para os nossos ossos e para a nossa carne. Devemos nos atentar a isso. A verdade prática da lição: nossas palavras revelam muito do que nós somos, pois a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia, olha aí. A boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de alegria? Seu coração está cheio de esperança? Seu coração está cheio de paz? Seu coração está cheio de boas intenções para com o próximo? É disso que você vai falar. Agora, se está cheio de ira, de raiva, de rancor, de maledicência, de se maldizer, de reclamar da vida, é disso que a boca vai falar. É o que a lição está nos ensinando. Logo em seguida aí nós vamos ter as leituras diárias que nós devemos fazer, não é? De segunda até sábado, com textos bíblicos relevantes a respeito desse tema. E a leitura bíblica em classe está em Provérbios capítulo 6, versículo 16 até 19, depois capítulo 15, versos 1, 2 e 23, e depois capítulo 16, versos 1 e 24. Provérbios 6, versículo 16 diz assim: estas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso, a Bíblia diz que a alma do Senhor aborrece, abomina essas coisas. Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, a tolice. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, resposta branda, isso desvia a ira, o furor, a raiva.
Se você encontrar uma pessoa que está nervosa pela frente, procure dar uma resposta ou um direcionamento de uma forma calma e tranquila, não é? Mas, se você for tratá-la com palavras duras, aí ainda vai suscitar ainda mais a ira. Provérbios 16, versículo 21. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Favo de mel são as palavras suaves, são doces para a alma e saúde para os ossos. Então, quem tem um coração sábio, e nós já vimos que a sabedoria, não é o temor do Senhor, quem tem um coração sábio será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o ensino, aumenta o entendimento, aumenta o conhecimento. Amém? Glória a Deus. Objetivos gerais desta lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a conhecer as consequências das palavras, explicar os símbolos usados por Salomão e por Tiago e ter cuidado com o bom uso da língua. Tópico 1. O poder das palavras. 1. Palavras que matam. É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir ou até mesmo matar. Este exemplo pode ser observado na vida conjugal, quando uma palavra ofensiva ou injuriosa dita por um cônjuge ofende e entristece o outro. Se não houver perdão de ambas as partes, o relacionamento poderá deteriorar-se. Então, esse aqui é um exemplo, né? Apenas um exemplo que a lição está dando de uma das áreas da vida onde as palavras têm o poder de matar. E aí não estamos falando a respeito de morte física, de morte propriamente dita, mas estamos falando de morte, nesse caso aqui, de um casamento, não é? Alguém que juntamente com sua esposa foram diante do altar de Deus e fizeram juras eternas de amor, de fidelidade e tudo mais, e ao longo da vida, por conta de dificuldades, brigas, traições, uma palavra saída na hora errada pode destruir definitivamente e matar aquele casamento, né? Em várias outras áreas da vida você tem isso, talvez na criação dos filhos, talvez diante do sonho que uma pessoa tinha e alguém ouvindo aquilo soltou uma palavra que veio a matar aquele sonho. Então realmente você vê que a palavra tem poder para matar relacionamentos, matar sonhos, matar objetivos e por aí afora vai, não é? 2. Palavras que vivificam. A palavra hebraica dabar significa palavra, fala, declaração, discurso, dito, promessa e ordem. Os temas contemplados pelo uso desse termo são, na maioria das vezes, valores morais e éticos. Salomão tem consciência da importância da palavra e, por isso, afirma: o sábio de coração será prudente e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o grande sábio Salomão já sabia do poder da palavra. Quando a palavra nos lábios da pessoa, nos lábios do sábio, nos lábios daquele que tem entendimento, né, elas são usadas para vivificar, para realmente estar ali ajudando uma pessoa na conquista de um ideal, abençoando a vida de alguém, declarando uma bênção na vida de alguém, né? Então, realmente seria a doçura dos lábios aí que acaba por aumentar o ensino, é o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16. Síntese do tópico 1, segundo a Bíblia, dependendo da motivação de quem pronuncia, as palavras podem matar ou vivificar. Aleluia. Tópico 2, cuidados com a língua, evitando a tagarelice. Há um provérbio popular que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Este ditado revela a maneira imprudente de se falar algo bem próprio do tagarela. Este personagem está presente na tradução do hebraico batá, pessoa que fala irrefletida e impensadamente. Não basta dizer pronto, falei. É preciso medir as consequências daquilo que se fala. E a melhor forma a fazer isso é compreender que, na multidão de palavras, não falta a transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Também está em Provérbios capítulo 10. Salomão tinha essa consciência.
Então a pessoa que fala demais, meu irmão, que, sabe, não mede as palavras, acaba por se atropelar ou atropelar-se na própria língua, não é? Existe também um outro ditado popular que fala que quem fala demais dá bom dia a cavalo, não é? Bom dia, seu cavalo, vai acabar levando um coice. Então o que acontece? Moderar a língua, moderar o falar e tomar cuidado com tagarelice, porque isso leva realmente a consequências inimagináveis, né? 2. Evitando a maledicência. O livro de Provérbios apresenta conselhos sobre a maledicência. Ali a palavra aparece como sendo a 7ª abominação, isso é, o ponto máximo de uma lista de atitudes que o Senhor odeia. O Senhor abomina a maledicência ou a contenda entre irmãos. No original, abominar significa sentir nojo e pode se referir a coisas de natureza física, ritual e ética. Deus se enoja de intrigas entre os irmãos. É a mesma palavra usada para descrever coisas abomináveis ao Senhor, tais como idolatria e sacrifícios humanos. Então, esse tipo de comportamento, né, que Deus abomina, semelhantemente, ele abomina quando existe a maledicência, o falar mal, as intrigas. Então, é necessário realmente, né, que nós venhamos a ter consciência disso e tomar cuidado com relação a essas coisas. A falta de respeito, a falta muitas das vezes de um diálogo, a falta de sujeição a uma autoridade superior e por aí afora vai. Nós devemos realmente nos policiar e ver se nós não estamos sendo instrumentos, não é, para espalhar maledicência ou espalhar intrigas. E se estivermos sendo instrumentos, devemos chegar diante da presença do Senhor, confessar, pedir perdão, nos arrepender e nos consertar com quem quer que seja. Amém? Síntese do tópico 2. O conselho bíblico para cuidarmos da língua começa por evitarmos a tagarelice e a maledicência. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3. O bom uso da língua. Quando a língua edifica o próximo. Como servos de Deus, somos desafiados a usar as nossas palavras como meio para ajudar os irmãos, através de exortações, bons conselhos e através do ensino da palavra de Deus e de seus princípios. Então, a língua é para ser instrumento para construir e não para destruir. Construir relacionamentos, construir o ensinamento, construir o ensino inclusive da palavra de Deus, como na escola bíblica dominical. Ensino, meu irmão, ensinar as pessoas a se comportarem, a viver, a pautar a sua vida baseado na palavra de Deus. Errar, todos nós erramos, mas é importante que nós tenhamos o entendimento de que nós devemos usar a nossa língua para edificar o próximo e não para derrubá-lo. Aleluia. 2. Nossa língua adorando a Deus. O melhor uso que se pode fazer da palavra é quando a empregamos para nos dirigir a Deus em adoração. Todo cristão fiel sabe disso, ou deveria saber. O Senhor se agrada do sacrifício de louvor. Esse é o segredo para uma vida frutífera e agradável ao Senhor. Não nos esqueçamos, pois, da maior vocação da nossa língua, louvar e exaltar a Deus. Glória a Deus. A maior vocação da nossa língua, louvar e exaltar ao nosso Deus. Nós fomos feitos por Deus e para Deus, para a glória de Deus. Usemos, portanto, a nossa língua, as nossas palavras, em louvor e em adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Síntese do tópico 3. A língua deve ser usada para edificar o próximo com bons conselhos, exortações e o ensino da palavra de Deus, e exaltar ao Altíssimo, adorando-o em espírito e em verdade. Glória a Deus. Tópico 4, Salomão e Tiago. Uma palavra ao aluno. Abundante no livro de Provérbios, a expressão hebraica chama bene ocorre 21 vezes com o sentido de ouvir, filho meu. Não há dúvida de que o emprego de tal linguagem revela o amor de uma pessoa mais experiente dirigindo-se a outra ainda imatura. É alguém sábio e experimentado na vida,
passando o que sabe e o que vivenciou ao seu aprendiz. São mais de 300 conselhos como regra do bom viver. Segui-los significa achar o bem e não segui-los é encontrar-se com o mal. Amém? Então, seguir o bom conselho dado por uma pessoa baseada na palavra de Deus, isso, sem dúvida alguma, é achar o bem da vida, as coisas boas da vida, o caminho de Deus, né? E não seguir esses conselhos dados baseados na palavra de Deus é encontrar-se com o mal, o que nos diz a lição. Amém? Aleluia. 2, uma palavra aos mestres. Se por um lado Salomão se dirigiu ao discípulo, filho, aluno, por outro lado Tiago falou àqueles que querem ser mestres. Os que pregam e ensinam a palavra de Deus têm de falar somente o que convém à sã doutrina. Em epístola, Tiago utiliza símbolos extraídos do cotidiano, mas carregados de significado. Freios, assim como o freio controla o animal, deve o cristão refrear e controlar a sua língua. Leme, se o leme conduz o navio ao porto desejado, deve o crente dirigir o seu falar para enaltecer a Deus. Fogo, uma língua sem freios e fora de controle queima como um fogo. Por isso, mantenhamos a nossa língua sob o domínio do Espírito Santo. Mundo, a língua pode se tornar um universo de coisas ruins. Então, o que fazer? Transformá-la num manancial de coisas boas. Olha que interessante. Nós podemos escolher, não é? A língua vai ser um fogo que arde para destruição ou vai ser um manancial de coisas boas? Vamos usá-la para destruição ou vamos usá-las para edificação do nosso irmão? Aleluia! F, fonte. Como fonte, a língua deve jorrar coisas próprias à edificação. Árvore, a boca do crente, por conseguinte, deve produzir bons frutos. Portanto, usemos as nossas palavras para a glória de Deus. Isso está lá em Tiago, capítulo 3. Depois você dá uma lida nesse capítulo que é tremendo, realmente nos ensina como nós devemos usar a nossa língua, não é? Devemos produzir bons frutos, boas palavras que edifiquem a vida daqueles que estão ouvindo e não a destroem. Amém? Síntese do tópico 4. Ao ensinar os provérbios, Salomão tem em mente ensinar os discípulos, enquanto Tiago aconselha os mestres, aqueles que ensinam, aqueles que pregam a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Conclusão. Vimos nessa lição os conselhos dos sábios sobre o bom uso da língua. A linguagem, como algo peculiar ao ser humano, é preciosa para ser usada, é muito preciosa para ser usada iniquamente. Não permitamos, pois, que a nossa língua seja instrumento de um dos pecados que Deus mais abomina, que é a disseminação de contenda entre irmãos. Então, meu irmão, olha, usar a nossa língua para construir, usar a nossa língua para o crescimento, usar o nosso conhecimento da palavra de Deus para edificação, usar o nosso conhecimento para realmente construir a vida do seu próximo e não destruí-la. Amém? Em nome de Jesus. Logo em seguida aí, exercícios para refletirmos a respeito desse assunto relevante que nos trouxe a lição de número 4, o cuidado com que falamos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Aí onde você está, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te glorificamos, te pedimos perdão por todas as vezes que nós usamos a nossa língua, Senhor, em desacordo com a sua orientação. E pedimos que a tua graça, a tua misericórdia nos acompanhe e nos ensine a cada dia, Senhor, a construir palavras, a ter sempre nos nossos lábios palavras que edificam a vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes e daqueles que nos ouvem, inclusive dos nossos familiares. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma aula da nossa EBD se encerra e na próxima semana estaremos de volta, se assim Deus o permitir. Erga suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai,
as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.